Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez com o professor, conferencista e teólogo, ele, o professor Josias. E esta tarde eu quero fazer uma pergunta, professor Josias. O que é que o senhor acha, hoje em dia, dentro das igrejas, essa grande manifestação de poder, onde os homens derrubam o povo com paletó, com soco, apenas tocando o dedo na cabeça? Eu queria perguntar para o senhor, isso é verdade? Isso é poder de Deus? Ou é apenas heresia, criação do homem? Meus prezados irmãos, espalhado no Ceará, no Brasil e no mundo, esta pergunta que o nosso amado irmão está fazendo, ela é muito importante. Porque hoje, na realidade, é muito poder dentro destas igrejas. O que se vê hoje dentro das igrejas, meu querido irmão, é de chamar a atenção de qualquer um. Hoje a coisa é séria, é poder de todo lado. Agora, nós indo para a Bíblia, é que nós encontramos a resposta exata para cada pergunta. Está escrito em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 3, que diz assim: se alguém não se conforma com o que está escrito nas Escrituras e ensina outra coisa, o seu ensinamento é anátema. Então, essa sua pergunta ela é tão importante que eu quero trazer aqui à tona. Vamos meditar aqui um pouco. Está escrito aqui na Bíblia Sagrada, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 21, quando o homem de Deus diz: e há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Olha, irmãos, a ordem do Criador, a ordem do Salvador é para invocar o nome do Senhor. Então, já que o nosso amado irmão trouxe essa pergunta tão importante, eu quero mostrar mais alguma coisa. Olha, Jesus deu poder para expulsar demônios. Mateus 10:1, Lucas 10:1, diz que tendo Jesus convocado os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder para curar toda enfermidade e todo mal e para expulsar demônios, fazer tudo. É uma ordem do Salvador. Quando nós lemos lá no versículo 8, ele deu, a ordem dele é para curar enfermo, expulsar demônios, limpar leprosos e até ressuscitar defunto. Essa é a ordem do Salvador nas Escrituras Sagradas. Agora, eu quero perguntar a você, meu amado irmão, que está me vendo, que vai me ouvir, vai me ver, tire a sua conclusão do que nós vamos conversar esta tarde. Veja bem, olhe, às vezes nós estamos em um lugar e aquela pessoa que está ali conosco, ele diz que Deus está naquela igreja, ele diz que Jesus está na igreja, ele diz que o Espírito Santo está na igreja, ele diz que os anjos estão na igreja. Mas não satisfeito com isto, como aqui mesmo onde nós estamos, eu já vi um certo teólogo e ele pregou que Deus estava aqui, ele pregou que Jesus estava aqui, ele ensinou que o Espírito Santo estava aqui, ele ensinou que os anjos estavam aqui, e logo em seguida ele olhou ali naquele canto e disse: a pomba gira está ali. Olhou nesse outro canto e disse: o tranca-rua está ali. E olhou aqui para o meio do povo e disse: o Satanás está aqui. Então, meus prezados irmãos, a gente está vendo que não há verdade numa história dessa. Foi até onde eu disse mesmo para o próprio pregador que ele era um piratinha, tá certo? Porque Deus, o diabo, Jesus, os demônios, o Espírito Santo e anjo e demônio, tudo junto num lugar só, doutor. Quem já viu isso? Porque Deus é luz, Jesus é luz, o Espírito Santo é luz, tá certo?
E o diabo é treva, os demônios são trevas. Onde já se viu trevas unidas com a luz? Você já viu o Espírito Santo, Deus, Jesus unidos juntos no mesmo lugar com o diabo? Que autoridade terrível é esta? Então, meus prezados irmãos, espalhados no Ceará, no Brasil e no mundo, olhe, eu vou mostrar 10 coisas que você precisa aprender. Olha, primeira coisa, que quando você estiver num lugar, o lugar que eles chamam a casa do Senhor, aqui é a casa do Senhor, vamos para a casa do Senhor. Então, se nós vamos para a casa do Senhor, quando alguém está na casa de alguém, se chama o dono da casa, não é verdade? Você chega na minha casa, procura por mim. Eu chego na sua, procuro por você. Você está na casa de Deus, procura por Deus, por Jesus. Está certo? Mas não. Você está em um lugar por aí, numa reunião, aí a pessoa já invoca o Satanás, bota a mão assim na cabeça de uma pessoa, sacode ele para lá e para cá, já pergunta: Satanás, se manifeste, cadê você? Olha, irmãos, não pode você mandar o Satanás, os demônios entrar numa pessoa. Não, Jesus mandou expulsar, não foi entrar. Jesus disse: expulse. Mas as pessoas que trabalham com Deus expulsa, e quem não trabalha com Deus chama, porque eles trabalham com essas coisas. Chama-se espíritos do erro, certo? E a Bíblia diz lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2 que Deus deixa que haja operação do espírito do erro, porque eles não crerem na verdade, tá certo? Vamos ver o segundo ponto. O segundo ponto, olha, o primeiro ponto, a pessoa invoca o Satanás. Segundo ponto, ele já grita: amarra ele. Amarrar demônio? Onde foi que já se viu isso, um demônio amarrado em lugar nenhum do mundo, irmãos? Olha, os santos profetas, desde Davi, que foi quem primeiro começou lá na casa de Saul, lutar com o demônio, não amarrou. Os santos profetas não amarraram. Os discípulos não amarraram. Os apóstolos não amarraram. Jesus não amarrou. E Deus não amarrou e nem mandou amarrar. De onde vem este estudo, hein, irmão? De onde vem isso? Tá certo? Olhe, outra coisa. Terceiro, eles gritam: queima ele, Jesus. E o demônio, para enganá-los, ainda dá o grito: ai! Não é? Que é para enganar, para pensar que está sendo queimado mesmo. Tá certo? Então veja bem, irmãos. Olha, Deus não queimou o demônio. Os profetas não queimaram os demônios. Jesus não queimou o demônio. Os apóstolos não queimou o demônio. E nem está escrito para se queimar. Como é que se queima demônio, doutor? Como é que queima? O quarto ponto que eu gostaria que você aprendesse, para que quando você ver, você saia de perto, porque ali não tem nada de Deus, tá certo? Tem de Deus, porque a Bíblia diz, a Escritura diz, que o Deus desse século tapou a mente dos incautos, para que ainda que veja com os próprios olhos, não chegue ao conhecimento da verdade. Então, irmãos, vamos para o quinto ponto. Como é o quinto ponto, professor Josias? Irmãos, olha, invocar, amarrar, queimar. Eu fico olhando assim, às vezes, eles pisam na cabeça do diabo com tanta força. Olhe, aqui na nossa cidade tinha um motoqueiro, não sei onde ele está,
Ele era o meu motoqueiro. Quando eu queria ir para o lugar, eu chamava ele. E um dia ele me contou que foi para uma vigília, e a vigília estava muito animada, e ele disse: professor Josias, era tanto o poder de Deus nesta vigília que a gente pisava na cabeça do diabo com tanta força que sentia os ossos da cabeça do diabo se queimar, se quebrar. E eu já fiquei pensando: ai, 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 ai. Aí tem coisa. E ele estava castigando, tá certo, irmão? Então, quando ele pisava na cabeça do diabo com tanta força, os ossos que estavam se quebrando eram os ossozinhos da perna dele, do pé dele. É tão tanto que ele desapareceu. Onde você está, abençoado, como você era chamado aqui? Cadê você? Você pisou no diabo com muita força. Então, irmãos, preste atenção. Lá em Ezequiel, no capítulo 28, diz que o diabo mora lá no meio do mar, no meio do mar. Ele está sentado na cadeira de Deus, como está escrito, aonde Deus vivia antigamente. Antes de Deus fazer o céu, ele tinha a sua moradinha lá nas águas. Depois de Deus fez o céu, foi embora para lá. E ele está sentado na cadeira de Deus e diz que é Deus. Agora você imagine o tamanho da risada que o Satanás dá em vendo esses loucozinhos pisando na cabeça dele aqui. Tá certo, irmãos? Olhe, vamos ver aqui mais uma coisa, viu? Olha, a pessoa pedir, ordenar: derruba ele, Jesus. Olha, derruba ele, Jesus. Pelo amor de Deus, irmãos. Olhe, eu faço questão de abrir a minha boca para ensinar, irmãos. Derrubar o demônio, quando a pessoa diz derruba ele, quem cai é a pessoa taca-se no chão, fica todo doído, tá certo? Não é o demônio que cai, quem cai é a pessoa. É uma pessoa que cai, é um homem que cai, é uma mulher que cai, é um jovem, uma criança que cai, não é o demônio. Olha, deixa eu mostrar aqui mais uma coisa. Viu, irmão? Vamos ver aqui como é importante. Olhe, oh meu Deus, como é que você conversa com o demônio, irmão? Qual é a união que há da luz com as trevas? Eu estive em uma certa igreja, que eu não vou dizer o nome, e naquela igreja, o homem que estava com o microfone na mão invocou o demônio numa mulher. O demônio se manifestou. Quando o demônio se manifestou, caiu. Aí ele amarrou o demônio com as mãos para trás. Aí quando amarrou o demônio com as mãos para trás, mandou que o demônio fosse até na porta. O demônio foi. Quando o demônio voltou lá da porta, foi até no altar. Aí ficou lá. Ele mandou se levantar, se levantou, que estava andando de joelho, dentro da igreja. Como não ficou o joelho dessa pobre mulher, né, irmãos? Então, essa mulher se levantou-se, aí ele conversou com o demônio, com o diabo, dizendo ele que era o diabo que estava na mulher. Aí ele conversou com o diabo, aí mandou o diabo sair, aí conversou com a mulher. Aí, quando ele conversou com a mulher, ele disse: agora entra de novo o Satanás. O Satanás trocou com o Satanás na mulher. Então, irmãos, não é a casa, né, do Senhor? Você já viu? Me diga uma coisa: na casa de um grande político, o seu adversário pode fazer alguma coisa lá, irmãos? Qual é? Vamos dizer mesmo, vamos falar de dois conhecidos. O que é que o Serra, o que é que a Dilma vai fazer na casa do Serra? Ou Serra na casa da Dilma? Qual é a união que tem eles? A não ser que nas próximas eleições eles se unam no mesmo partido, porque do contrário não se unem, tá bom? Então, nós vamos continuar daqui a pouquinho. Tenham paciência, Deus lhes abençoe.